E o Espaço Mix está no ar e com prazer eu recebo no programa hoje Carolina Kerstin, seja muito bem-vinda. Obrigada, bem-vinda a vocês, né? Aqui nesse cenário lindo. Exatamente, Zerrone, né? No cenário do na espetáculo. Minha casa, inclusive, sejam bem-vindos. A gente vai falar dessa casa aqui, né? Do teatro, dessa casa aqui do mundo da fantasia e tudo. Mas vamos começar falando da sua casa, onde você nasceu, Florianópolis. Sim, eu nasci em Florianópolis, linda, né? Sou Barriga Verde e da ilha mesmo, nasci lá em Floripa. É um lugar lindo, encantador, né? Agora eu saí um pouco cedo de lá, né? Eu saí com 14 anos de Floripa, fui dançar balé, que meu sonho era ser bailarina clássica. É o balé que você traz de memória mais marcante dessa infância em Florianópolis ou tem outras coisas? O balé sim, muito, né? Porque o balé me introduziu no palco, né? Então, desde muito criança eu dançava e me apresentava. Era muito importante isso para mim. Depois eu fui fazer teatro, eu cheguei a modelar um pouco, mas não criei uma empatia com a profissão de modelo, porque eu me sentia um pouco perdida internamente, assim, sem uma função mais específica, artística, enfim. Você era uma jovem, adolescente. Nessa idade, o que te chamou a atenção na carreira de atriz? Primeiramente eu fui, eu acho que encantada por esse sonho mesmo da ficção, né? Da dramaturgia, de você viver algo que não é a realidade, né? Talvez até como uma fuga da realidade. B, quero falar com você. Eu estava trabalhando, B. A sua primeira oportunidade na TV veio como? Então, foi um pouco rapidinho, porque eu fiz a escola de teatro e depois eu fui fazer a oficina da Globo aqui em São Paulo. E quando eu entrei para a oficina através de um teste. Esse teste foi para a Globo e o Ricardo Waddington me chamou por causa desse teste. Aí eu fiz um outro teste para uma novela das 6 que chamava Anjo de Mim. E era o Paulo Biratã, vivo na época, ele me aprovou para fazer a Valentina. Era um par romântico do passado da novela com Tony Ramos. Eu já vi você afirmando que a Rosana do Terra Nostra, Sim. É isso? Foi um personagem muito marcante na sua carreira até então. Porque eu fiz alguns trabalhos antes de Terra Nostra, né? Inclusive na TV Manchete, na extinta TV Manchete, como Brida, fiz Hilda Furacão, o próprio Anjo de Mim, que foi a estreia. Mas Terra Nostra foi, aí no caso foi o Jaime Monjardim que me pegou de Malhação. Eu estava fazendo uma temporada em Malhação e aí ele me puxou para Terra Nostra, porque Terra Nostra foi a minha primeira antagonista, né? Rosana foi uma personagem muito importante. Deixa eu aproveitar que você falou de Brida e eu acho isso uma história interessante porque você mais ou menos participou do fechamento de uma emissora, né? Da TV Manchete, né? Que Brida inclusive teve um desfecho assim improvisado. Sim, né? Saiu do ar. E você era protagonista dessa novela. Isso acaba sendo um momento profissional difícil? Eu acho que apesar de todo, né, a questão que aconteceu com a Manchete, foi para mim muito importante, né? Eu encarei coisas de gente grande, né? Então, foi um ótimo treinamento. Né? Foi, e ter sido dirigida pela Vancini, né? Foram poucas atrizes da minha idade podem dizer isso, né? Você tem um trabalho como fotógrafa e isso surge de um gosto ou de uma vontade de garantir uma segunda profissão? Pois é, essa minha relação com a fotografia, eu tenho desde criança essa relação com a fotografia também. E
é um pouco, é uma faceta. Agora a Jessica Lange fez uma exposição aqui no Brasil, é legal que a gente pode falar dela. As pessoas não conhecem e essa é uma questão que realmente eu acho que eu ainda vou unir, né? Ainda vou juntar a minha imagem de atriz com a minha imagem de fotógrafa, ainda é cedo para isso. Mas, por exemplo, eu tenho um projeto que está nas redes sociais, que é uma página do Facebook e um Instagram, que foi um diário que eu resolvi fazer. Um dia eu acordei e falei, eu vou fazer como se fosse um diário dos meus pés. E aí eu fotografo os meus pés em diferentes situações cotidianas da minha vida. Vamos falar dessa peça? Vamos. Você tem cartaz com o querido Brahms, que narra aí um momento tenso, né, de relação entre três ícones da música, lá do meados do século XIX, certo? Isso. E você, como é que está indo esse espetáculo? Qual que é o clima que permeia, né, essa situação? Olha, é muito especial esse projeto, porque são esses três ícones, como você falou, da música clássica, gênios os três. Clara, por exemplo, era uma pianista virtuosa e tocava desde os 10 anos de idade, fazia turnês, era uma celebrity da época, né? É um momento chave na vida dos três, né? Um momento em que a Clara chama o Brahms. O Brahms já morou com eles um tempo, foi embora e ela chama, a peça se passa nesse momento em que o Brahms chega na casa dela porque o Robert Schumann tentou suicídio. Porque ele não tocava mais, era isso? Ele só compunha, ele tocava antes e depois ele passou a compor e ela tocar algumas composições dele. Sim, o Schumann viveu esse estigma do gênio, da loucura, né? Ele saiu de casa só de roupão e sem que ninguém percebesse. Correu até o rio. E se atirou. A fofoca, né, de que eles eram um trio amoroso realmente, e que Clara com Brahms, Brahms com Schumann, e eram pessoas livres e lidavam com isso de uma maneira bem libertária. Assim, e eu não tenho dúvida, porque a genialidade desbloqueia. Uma grande virtude que o ser humano pode ter, ou deve ter. Uma grande virtude? A humildade. A humildade. Acho que sem ela a gente não caminha para lugar nenhum, a gente estaciona. E você acha que a sua vida é dedicada a quê? Ou ao quê? Eu não posso responder outra coisa que não a minha filha. Ai, os filhos! Desculpa, estamos falando sobre outra coisa aqui, mas na verdade o importante... Eu posso te dizer que eu pensei que você falasse a resposta, viu? Não, sim, a arte, com certeza, minha família, eu sou uma pessoa super caseira, eu tenho o maior orgulho de interpretar a Clara Schumann por isso. Porque era uma mulher extremamente amável com os seus, né? Ela cuidava de tudo. Era 7 realmente... ou 8? 8, né? 7 até o final. Convido o pessoal para assistir seu espetáculo. Poxa, eu queria muito convidar vocês para assistirem Querido Brahms. A gente está em cartaz no Teatro J. Safra até dia 29 de março. Será um prazer receber vocês. Como vocês puderam ver, é um lugar lindo, encantador, lúdico. Venham viver essa história tão bonita com a gente. Um beijo. Beijo, filho. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigada. Venha ver o espetáculo. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no YouTube/Programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira, claro, tem outra entrevista inédita. Sou Fabrício Pietro. Tchau.